Atualização de JP de hoje. Tá fresquinha, acabou de sair do forno. JP relata encontro dramático com TR-3B. 15 minutos de tempo perdido, Orbs formando portal e possível abdução militar. Porque ele teve as memórias apagadas. Em 23 de abril, um ex-militar do Exército dos Estados Unidos viveu uma das experiências mais intensas e inexplicáveis de sua vida. Enquanto dirigia, próximo à sua casa, em Greensville, na Flórida, apenas 20 minutos da base aérea de Ingle, no 7º Grupo das Forças Especiais. Então, o JP trabalha próximo do trabalho, né, Liette? Apesar que ele está na reserva, mas é bem próximo da base que ele trabalhava. É próximo da base. JP sentiu sua caminhonete vibrar intensamente e emitir um forte zumbido. Imagine você estar no seu veículo e o veículo começar literalmente a vibrar e emitir um zumbido. Logo acima dele, aproximadamente a 30 metros de altura, pairava um TR-3B, bem em cima da sua cabeça. A famosa nave triangular negra de tecnologia reversa. TR-3B. Inclusive o JP, isso aqui é uma ilustração também, viu, meus amigos, tá? Isso aqui não é, claro, é só uma ilustração. O JP não conseguiu gravar isso. Inclusive, essas naves, elas conseguem neutralizar qualquer equipamento eletrônico através de distúrbios eletromagnéticos. Então, não teve como gravar. Então, isso aqui é uma ilustração. Agora, o local é o mesmo local que ele teve a experiência. Foi exatamente nesse local aqui, nesse campo aberto. Ok? Pois bem. Eu uso ilustração para facilitar, né, Lente? Para as pessoas, para facilitar até a comunicação do canal. Então você tem que saber, por exemplo, quando eu coloco uma matéria ali printada, é uma coisa. Outras são imagens que eu uso como ilustração geradas por IA. Então são duas coisas distintas. Pois bem, vamos lá. A nave emitiu um feixe de luz diretamente sobre o veículo, ao caminhar em direção ao feixe. JP sofreu um blackout total. Quando recuperou a consciência, 15 minutos só haviam desaparecido. 15 minutos sumiram. Isso geralmente é característica de abdução, tá? Então, uma pessoa que foi abduzida geralmente tem essa sensação de tempo perdido. É uma característica típica. Do seu relógio, ele acreditava que durante esse tempo perdido, pode ter sido levado para uma missão ou submetido a um apagamento mental. Sim, possivelmente. Ele foi levado para uma missão. E como uma missão altamente sigilosa, geralmente eles apagam as memórias. Não é a primeira vez que aconteceu com o JP. Né? Não é a primeira vez. Então, isso aqui é totalmente plausível. Prática que ele escreve comum em operações envolvendo militares e civis em áreas de teste secreto. O que veio em seguida foi ainda mais extraordinário. Orbes de luz. Então, depois que ele recuperou a consciência, depois dos 15 minutos perdidos, ele se deparou com orbes de luz. Surgiram e começaram a se mover em formação coordenada, criando um portal no céu. Um portal no céu. Lembrando que orbes de luz pode ser seres interdimensionais, mas também pode ser tecnologia do governo. Porque eles também podem criar orbes de plasma. E esses orbes de plasma, potencialmente, segundo... Essa é uma informação do Axton Forbes, que é estudioso do assunto, potencialmente pode criar uma vórtice. Tá? Um portal. Descrito por JP como o olho do furacão, ou um buraco negro girando no centro. Ele sentiu seu corpo vibrar intensamente enquanto o portal se abria, como se estivesse sendo chamado ou transportado. Interessante, bastante enigmático. Esse fenômeno lembra fortemente o caso da Malaysian Airlines MH370, onde 3 orbes começaram a circular, a sondar o Boeing, e de repente abriu um vórtice no céu e bum, ele desapareceu. Que coisa. Quando múltiplos orbes foram vistos circulando o avião pouco antes dele desaparecer. Muitos pesquisadores acreditam que orbes criaram um portal, no caso aqui o Axton Forbes, e consumiu a aeronave, com certeza ela foi teletransportada para outro local.
Isso é outro assunto. Alguns acreditam que foi até mesmo para a base de Diego Garcia, segundo o Ashton Forbes. Isso é uma grande probabilidade. E tem uma testemunha, tá? Isso daí. Então é algo bastante quente, é uma informação quente. O evento foi interrompido pela chegada repentina de jatos militares vindos da base aérea de England. JP, George Pabble, sugere que esses jatos possuem tecnologia de frequência ou magnetismo capaz de interagir com os orbes, funcionando como um imã para atrair ou afastar essas manifestações. Agora, a gente não sabe se isto é proveniente de seres interdimensionais ou se são orbes produzidos pelo homem, orbes de plasma. Por ora, não se sabe. A natureza interdimensional do fenômeno. JP conecta diretamente esses eventos ao reino interdimensional e espiritual. Sim, isso é uma grande possibilidade. Lembrando que orbes de plasma é uma das... a principal manifestação. 90% das aparições de UAPs, de objetos não humanos nos céus, são orbes de plasma. Tá? Que geralmente são seres plasmáticos ou manifestações de seres interdimensionais que, ao transitar na nossa fisicalidade, se manifestam como orbes de plasma. Alguns seres físicos também, utilizando tecnologia transdimensional, também pode se manifestar no mundo 3 de terceira dimensão, que é, no caso, o nosso, também através de orbes de plasma. Onde esperam seres como os nórdicos e os greys. Segundo ele, essas inteligências possuem tecnologia avançada que afetam tanto pensamentos quanto a realidade física, podendo abrir portais e manipular o tempo. Ele acredita que o objetivo dos orbes e do portal era transportá-lo para algum lugar. A região onde o portal se formou, embora hoje seja uma área de construção civil, era historicamente habitada por povos indígenas. Então, um dos pontos quentes do planeta, como eu havia falado para vocês. Então, existem pontos que geralmente são locais espirituais, onde tem templo, pontos de cruzamento de linha-leis, que seriam esses pontos quentes, onde esses portais se manifestam com mais frequência. E continha estruturas antigas, um detalhe que JP considera relevante para a atividade dessas naves. Conexão com a grande divulgação. JP e Michael Salla e outros denunciantes veem esses casos como parte de um processo acelerado de divulgação. Estamos no momento em que algo está prestes a ser revelado, com informações oficiais sendo preparadas para o público, como demonstrei para vocês nas últimas postagens. Fica nítido que algo grande e disruptivo está sendo preparado e vai estourar muito em breve. Tudo indica que a divulgação não será superficial. Ele incluirá tecnologias secretas como o TR-3B, quem está falando isso é o JP, George Pabble. Fenômenos interdimensionais e portais. A própria Ana Paulina Luna fala que um dos aspectos, um dos escopos, das questões que será discutida, que terá em destaque da revelação, é a existência dos seres interdimensionais e portais. Interação com seres não humanos, nórdicos, greys e outros. Programas de hibridização, inclusive isso também, com certeza, vai vir no pacote da divulgação. Isso é certo. Quando a gente vê Eric Burson falando de hibridização, 2018, o próprio David Crush teria, isso é informação dele, tem informação indireta que o Donald Trump teria recebido um relatório sobre os nórdicos infiltrados na nossa sociedade, que existiriam seres humanos mestiços de alienígenas. Agora vamos linkar essa informação também com aquele outro deputado, esqueci o nome dele, Matt Gaetz, ex-congressista, também falou que existem programas de hibridização. E programas de hibridização existem várias facetas diferentes, né? Existem programas de hibridização feitas pelos militares, chapéus pretos, que criam monstros em laboratório, tá? Geralmente em projetos de super soldado. Existe hibridização espontânea, que é feita por extraterrestres, geralmente com feixe de luz no período da gestação.
no período da gestação. E existe também a mixigenação, que ocorre naturalmente, através da via íntima. Casais que preparam o DNA antes desses que têm o DNA alterado ainda na barriga da mãe, né, no período da gestação, geralmente vão procurar essas pessoas para contrair matrimônio e vão ter filhos. E esses filhos, obviamente, serão híbridos. Então existem várias características diferentes dos programas, no caso da hibridização. Tudo isso será revelado. É claro que não necessariamente nessa ordem, mas pode até ser que seja mais ou menos nessa ordem mesmo. Projeto Disclosure Day, de Steven Spielberg, que pode servir como quebra-gelo cultural. Sim, também é uma grande possibilidade. O véu está caindo. O que antes era considerado teoria da conspiração, agora se torna cada vez mais evidente através de relatos diretos de militares informantes confiáveis. Estamos vivendo um momento em que o encontro entre mundos, Axis Mundi, está realmente acontecendo. E o público está prestes a descobrir até onde realmente vai esse quebra-cabeças multidimensional. Demis Viana. Uau! Realmente estamos vivendo num tempo emocionante. Pois bem, meus amigos, aqui eu trouxe para vocês várias provas tangíveis, evidências tangíveis, uma convergência de dados que demonstra que o tão sonhado novo capítulo da história da humanidade já está pronto. Eu não sei exatamente quando vai acontecer, mas pelo visto não vai demorar. Lembrando que é a terceira vez que o Loirão confirma que esses documentos, né, ou seja, a revelação, a desclassificação, vai ocorrer. E é claro que não existe espaço político para voltar atrás. Então isso vai suceder sim, ainda mais com a pressão dos congressistas. E outra, quando uma congressista como Ana Paulina Luna, Eric Burson, Tim Burchett participam de reuniões confidenciais, pode ter certeza absoluta que essa reunião já é o prelúdio da divulgação. Se eles não quisessem divulgar, essas reuniões confidenciais jamais estariam sendo realizadas no Congresso dos Estados Unidos. Este que é o fato. Portanto, vai acontecer. E nós vamos adentrar no novo capítulo da história. E não será ainda, porque as pessoas acreditam o seguinte, vai vir a revelação e tudo será solucionado. Não. Não, mas é o começo. Porque ainda haverá a questão da disputa do controle da narrativa. É claro que o Loirão tem nessa situação, mediante esse quadro, ele tem totais condições de liderar e realmente proteger a verdadeira divulgação. Estão entendendo, meus amigos? Este que é o ponto. Então, tudo aquilo que nós aguardávamos, esperávamos, ansiosamente, está sendo construído. Está se desenhando diante dos nossos olhos. O que me impressiona é que a maioria ignora isso. Não sei. Não sei se é porque, de repente, as pessoas estão esperando por tanto tempo que perderam, não sei, perderam o time, perderam a empolgação. Olha, meus amigos, por isso que nós temos que ser direcionados pelos fatos. Porque uma coisa é você trazer algo de cunho especulativo, isso faz parte do jogo. A ufologia, há 2 anos atrás, nem isso, 1 ano atrás, não dispunha de nem uma mísera fração do que nós temos hoje. Então é outro nível de informação. Estão compreendendo? É outro nível. Porque tudo aquilo que era tido como teoria está sendo confirmado. É claro que muita coisa também foi desmistificada. Muita coisa se mostrou não ser verdadeira. Porém, a verdade está transparecendo. Por isso que é importante, eu peço encarecidamente para que você compartilhe este vídeo. Tá ok, meus amigos? Gratidão a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra, e siga o conselho de baixar. Siga o conselho de baixar. Que você se sintonize com um mundo paralelo, seja compatível com a sua cura, que seja compatível com o novo mundo,
que seja compatível com a prosperidade. Porque se você não sintonizar com isso, você vai sintonizar com outra coisa. Não tem como não se conectar com nada. Ah, eu vou ficar neutro nessa história. Isso não existe. Alguma coisa você vai se conectar. E se você não se conectar com a cura, com a prosperidade, com o novo mundo, infelizmente, você ficará propenso a se conectar com a miséria, com a doença, com a enfermidade. Você escolhe. E você não escolhe com as palavras. Você escolhe com a sua frequência. É assim que você cria portais de conexão com outras realidades. Conviva com isso. E saiba fazer bom uso também dessa informação. Muito em breve, meus amigos, eu pretendo trazer estudos para vocês sobre foco 10, foco 12, foco 15 do Dr. Robert Morrow, que são práticas de meditação para você reconstruir e remodelar a realidade. Você pode reescrever o seu futuro e reescrever o seu passado. Você já começa a ter a percepção da quarta densidade, não preso mais ao tempo linear. Espero eu ter essa oportunidade, mas para tanto é preciso o engajamento de vocês, é necessário. É imperativo o engajamento de vocês. Porque eu sinto que nesse momento que estamos próximos da divulgação, essa plataforma, e tem muita gente também que não quer, meus amigos, o sistema não quer que essa informação seja repassada. Porém, juntos somos mais fortes. E nós podemos, sim, superar todas as diversidades. Tá bom? E a verdade irá transparecer. Gratidão, gratidão.